Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Levítico capítulo 6, a parte 3. Episódio número 376, quinta temporada, livro de Levítico, estudo sequencial da Bíblia, capítulo por capítulo. Uma pregação expositiva aqui para a gente entender o texto bíblico de uma forma clara, objetiva, tá bom? Vamos lá? Você que sempre tem nos acompanhado aí, tem gostado, divulgue, espalhe essa mensagem, entre em contato conosco também, nos diga como tem chegado essa mensagem até você, como tem abençoado a sua vida. Isso nos ajuda, nos anima a continuar essa jornada, tá bom? Então vamos lá falar uma coisa muito interessante hoje aqui desse texto, do Levítico capítulo 6, o versículo 13 principalmente, que nos chama bastante atenção o detalhe aqui que o fogo arderia continuamente sobre o altar e não cessaria. A gente vai entender tudo isso, como se relaciona com Jesus, com os cristãos, o que a gente aprende com essa lição aqui. Então, em frente do tabernáculo ficava o altar do holocausto. Sobre ele um fogo era mantido constantemente aceso, em obediência. Êxodo capítulo 27, versículo 1 ao 8, a gente encontra uma descrição sobre esse altar, com os detalhes de como ele era, de que material era construído, todos os desenhos ali que era feito. Então vamos lá, vamos avançar então. A partir do relacionamento com Deus, o homem é levado a obedecê-lo. Esse mesmo relacionamento faz com que a maioria das declarações de Deus ao homem, elas sejam de natureza de comandos. E tais comandos, no entanto, eles contêm promessas. Aqueles que são os mais honrados são os que têm mais comandos. Os sacerdotes, eles ocupavam os cargos mais elevados ali na estima do povo, simplesmente porque eram inteiramente devotados às ordens do Todo-Poderoso. A colocar gravetos em ordem sobre o altar, incendiá-los, era em si uma ocupação humilde. Mas o fato de ser realizado para a glória de Deus elevava o seu caráter aos olhos de todos. Mesmo os deveres mais subalternos, eles são enobrecidos quando cumpridos como para o Senhor. O fogo ele era um emblema de adoração, louvor e súplica, ascendendo ao Altíssimo de seu povo fiel. O fato de ser perpétuo indicava o desejo de Deus de ser adorado, não com entusiasmo intermitente, mas com regularidade constante. Houve momentos em que o combustível foi renovado. Assim como os homens, eles podem ter os seus períodos de devoção pela manhã e à noite, no dia do Senhor, em um determinado dia da semana, mas deve haver sempre uma chama de serviço para testemunhar a obediência e o carinho do povo. O fogo ele foi mantido aceso por gerações sucessivas. Por sua vez, a nenhuma época é dado exclusivamente louvor, louvar e fazer a vontade do Eterno. Não é em toda época. Quando um servo adormece, tendo feito a vontade de Deus, o seu companheiro mais jovem deve assumir o seu lugar e continuar o trabalho. Mesmo os materiais que logo serão consumidos devem ser depositados sobre o altar de maneira ordenada. Dizem alguns estudiosos que havia até cuidado na seleção dos gravetos, não sendo permitido alguns que estavam podres. Não. Tudo que é feito para Deus deve ser feito da melhor maneira possível. Uma vez que o fogo
ele foi consagrado pela aproximação do fogo glorioso da presença de Deus, consumindo instantaneamente o sacrifício. Levítico capítulo 9, versículo 24. As chamas, elas tornaram-se doravante um símbolo da aceitação de Deus das ofertas de seus servos e sua consequente reconciliação em favor. Se algum israelita ele duvidasse da realidade da existência de Jeová ou da sua disposição de abençoar a nação, uma simples olhada para o fogo era suficiente para descartar todas as dúvidas, inspirar em seu peito e na sua consciência uma noção de que a bênção de Deus era permanente. O fogo perpétuo, ele simbolizava a proteção imutável que não mudava de Deus ao seu povo. Durante as horas do dia e durante as vigílias da noite, as chamas subiram ao alto. Eles não conheciam a cessação nem fim. Eles falaram daquele que nunca dorme nem cochila, sobre cujo brilho nenhuma sombra escura jamais repousa. Esse fogo do altar, ele consumiu as várias ofertas que foram apresentadas. Houve outros fogos. Dele foram tiradas as brasas para o altar de ouro do incenso. Era o fundamento de fogo sobre o qual os sacrifícios eram colocados e pelo qual eram consagrados. É o sacrifício amoroso de Cristo, que gera vidas santas em seus seguidores. Por sua ascensão, ressurreição, o fogo do Espírito Santo desceu sobre a igreja de Cristo, acendendo centelhas de emoção sagrada, tornando os pensamentos, as palavras e os atos dos cristãos uma chama sempre brilhante de serviço sagrado. Havia essa lei da oferta aqui. Havia como o pão do povo chamado, como os cereais ali, onde se faziam pequenos bolos untados com azeite. O memorial representava o todo. A massa consistia em pelo menos um homer, cerca de 3 dos nossos quartos de farinha fina, da qual um punhado foi levado para o memorial. Havia com um homer de farinha, ou pouco mais de meio litro, de óleo, do qual uma quantidade adequada foi adicionada ao punhado de farinha. Como o nome de uma coisa representa a coisa, o memorial representava toda a oferta. Foi queimado no altar, como cheiro suave ao Senhor. Não poderia ser para ele no sentido físico. Essa expressão aqui ela deve ser interpretada simbolicamente, sempre lembrando que Deus é Espírito. Uma oferta de agradecimento, gratidão por seu amor, misericórdia. Foi colocado no altar de ofertas queimadas, misturado entre os sacrifícios oferecidos para fazer expiação pelo pecado. Veja os detalhes lá, leia Levítico capítulo 6, versículo 14 ao 23. Veja que essa expiação pelo pecado, esse cheiro suave, essa fumaça era como subindo através de Jesus Cristo, em quem o Pai sempre se agrada, tornando aceitável a oferta. O restante foi comido por Arão, os seus filhos. Arão comeu dela, que era o tipo de Cristo, e seus filhos também, que eram tipos de cristão, dos cristãos. Os sacerdotes, tipo de cristãos, e o sumo sacerdote, um tipo de Cristo. Jesus e seus discípulos comeram juntos a Páscoa também, e deu aos seus discípulos o pão e o vinho da sua, chamada Eucaristia, em alguns lugares, a Santa Ceia. A oferta de pão deveria ser comida sem fermento. Essa substância era considerada um emblema de más disposições, malícia, maldade, falta de sinceridade. Estes devem estar ausentes daqueles que festejaram com Jesus. Era para ser comido no lugar santo. Esse lugar sagrado não era a corte mais interna, que era um tipo do próprio céu. É explicado para ser o pátio do tabernáculo, da congregação, que era uma figura da igreja em seu aspecto terreno.
O reino dos céus na terra. Aqueles que escolhem adorar a Deus fora de sua igreja não estão seguindo as suas instruções. Só os homens deveriam comer dela. As filhas dos sacerdotes tinham permissão para comer das coisas sagradas, como as que podiam ser levadas para fora, como os dízimos, as primícias e o ombro e o peito das ofertas pacíficas. Mas das coisas santíssimas comidas no santuário, elas não podiam comer. Veja que foi a semente da mulher que é mais sagrada e não a própria mulher. O filho, não a filha, portanto, era santo para Deus. Agora que a semente santíssima veio, a distinção entre homem e mulher foi abolida. Gálatas 3:28, o que Paulo ensina? Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O sacerdote não deve comê-lo a menos que esteja limpo. Todo aquele que nele tocar será santo. Versículo 18, aqui de Levítico 6. Comer e beber indignamente da ceia cristã também é uma coisa séria. Está lá em Coríntios. Paulo escreve à igreja em Coríntio. Então, o todo foi oferecido sobre o altar, aqui no capítulo 6 de Levítico. Aqui não havia memorial como na oferta do povo. O homer de farinha fina, ele foi todo queimado sobre o altar. Versículo 23. Se os sacerdotes eles tivessem permissão para viver de suas próprias ofertas, como faziam com as do povo, seria como se nada tivessem oferecido, pois teriam tomado novamente para si mesmos o que pareciam entregar ao Senhor. Era oferecido em 2 porções, metade pela manhã e o complemento à noite. É o que diz o versículo 20. Isso ele parece ter feito não apenas por si mesmo, mas em nome do sacerdócio em geral. Isso parece expresso nas palavras aqui do versículo 20. Esta é a oferta de Arão e seus filhos que oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido, etc, etc. Então, ao comer das ofertas pelo pecado, esse comer das ofertas significava uma transferência dos pecados do povo para o sacerdote, de forma tipológica, né? Uma forma típica. Não seria apropriado, portanto, para ele comer a oferta pelo pecado em que ele estava pessoalmente envolvido. Em vez disso, ele deve ver seu pecado transferido para o altar e ali consumido junto com o cordeiro do sacrifício diário. Muito interessante, né? Então, tudo isso também representava uma comunhão com o Pai. E a mais verdadeira contrapartida cristã do serviço sagrado descrito no texto é encontrado na ceia do Senhor. Lá, nós que somos todos sacerdotes para Deus, nos reunimos à mesa do Senhor e comemos e bebemos em sua presença, regozijando-nos, alegrando-nos em seu amor redentor, renovando diante dele os nossos votos, a nossa profissão de fé, os nossos votos de fidelidade. Deus para o homem, nas páginas da revelação, as palavras daqueles a quem seu Espírito induz a nos lembrar de sua vontade ou explicá-la, as comunicações diretas de seu Espírito. O homem para Deus, em louvor, em súplica. Deus no homem, o homem em Deus, um se alegrando no outro. Trabalhando juntos, somos trabalhadores junto com Ele, colaboradores de Deus. Enquanto Deus está trabalhando em nós e através de nós, Ele também está trabalhando conosco. Uniu-se a nós na reconciliação e regeneração do mundo. Todos os filhos de Arão comerão da oferta com pães ázimos no pátio da tenda da congregação. É santíssimo como é a oferta pelo pecado e como é a oferta pela culpa. Todo aquele que os tocar será santo. A santidade é o requisito imperativo dos ministros de Deus, representado nos sacerdotes.
Não era mera santidade cerimonial de aparência. Não, era no caráter e na vida. No serviço do santuário, pureza na adoração, singeleza de coração, ordem, decência, com simplicidade e manifesta sinceridade. Havia essa influência santificante de uma adoração verdadeira e pura que se estendia por toda a sociedade israelita. Isso também acontece hoje. O todo é santificado pelo contato com o que é santo. A verdadeira ordem da vida é apresentada a nós aqui na lei de Moisés. Quanto mais próximo de Deus, mais santificado. Quanto mais intimamente conectado com a adoração de Deus, mais separado das coisas que há no mundo que desagradam a Deus. Pense nisso. E volte depois, no próximo episódio, que a gente tem muita coisa para aprender ainda. Se você gosta de se aprofundar no texto bíblico, toda exegese aqui, toda hermenêutica, todas as regras de interpretação bíblica, teologia bíblica, conhecimento, tudo que a gente tem como ferramenta, comentários bíblicos, dicionário, a gente traz aqui para trazer um texto claro e objetivo para você, tá bom? Fruto de muito trabalho, dedicação, esforço. Às vezes a gente está cansado. Então, vamos lá. Deus tem nos ajudado. Ore por nós, para Ele continuar nos dando graça. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.